Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Didier Deschamps, que renovou seu contrato com a seleção francesa até 2026. Isso mesmo, nada de Zinedine Zidane, né? Assim, a notícia depois da Copa do Mundo, como essa, não parece nem um pouco surpreendente. O time foi finalista da Copa do Mundo, então é de se imaginar que o Deschamps ia receber mais tempo. Mas antes da Copa parecia clima de despedida entre os jornais, né? Não tanto lá na seleção francesa, eles ainda tinham um pouco de confiança no Deschamps e ele realmente mostrou que era digno dessa confiança, mas todo mundo falava, o Zidane vai ser o sucessor, essa é a última Copa do Deschamps, todo mundo estava cravando isso e no final ele fez uma grande Copa do Mundo, né? Óbvio que a seleção francesa é muito boa, mas ele tomou boas decisões durante a Copa inteira, né? De novo teve peito de barrar o Benzema, né? O Benzema realmente estava em condições de jogo e o Deschamps, olha, não ligou para isso, né? Acho que ele não fazia bem o ambiente da seleção francesa e no final das contas teve peito de deixar o Benzema de fora e assim, né? O cara trabalha o mental desses jogadores de uma maneira que me espanta, né? Acho que talvez tratando de técnicos de seleção hoje, ele e o Scaloni conseguem gerir um grupo como poucos, né? O Scaloni tem muito mérito ali nessa Argentina, como ele restaurou esse grupo, como taticamente levou a Argentina para outro nível. Então, assim, só que o Deschamps é um cara que tem um grupo muito unido e ele constrói uma mentalidade muito competitiva, né? Taticamente, a seleção francesa ela não é encantadora, mas é uma seleção do sabe sofrer, faz o que é necessário pela vitória e no final das contas cresce em momentos difíceis. Foi assim contra a Inglaterra, né? O jogo a Inglaterra consegue o empate, estava melhor. Aí a França do nada começa a crescer de novo no jogo e faz o gol com o Giroud, entende? A França estava sempre sendo assim na Copa. Começou lá levando o golzinho da Austrália e falou, o que vai acontecer com a França? Vai meter no 4-1. E esse jogo contra a Argentina mostrou muito do Deschamps saber fazer mudanças ousadas quando sentia que a seleção não estava indo bem. Uma aula para o Tite também, né? Porque o cara teve o peito de bancar o Giroud e o Dembélé que tinha dado 2 assistências na Copa, o Giroud que tinha marcado 4 gols, para colocar o Randal Colomani e o Coman, que foram os caras que acabaram entrando, acho que o Thuram entrou depois, mas o fato é que ele fez essas mudanças e a seleção francesa, ela saltou de qualidade em questões de intensidade, melhorou muito a recomposição e no final das contas foi crescendo, fisicamente estava sobrando para cima da Argentina no final do segundo tempo. Então, o fato é que assim, essas mudanças do Deschamps foram muito inteligentes, foram muito bem pensadas, e no final das contas ele usou muito bem o Antoine Griezmann. Ele fez algo que é difícil de fazer. Ele mesclou o talento e a qualidade dos jovens jogadores com a experiência, né? E o talento também dos jogadores mais experientes, né? Que isso foi interessante. Deu uma maturidade extra à seleção francesa, deu explosão, mas também um pouco mais de sabedoria, assim podemos dizer. Então, eu acho que o Deschamps ele foi muito bem nessa Copa do Mundo e saiu muito fortalecido. E no final das contas, não tem como negar que o cara é um dos maiores técnicos da história da seleção francesa e talvez a maior persona para a história da seleção francesa. Tudo bem, não foi protagonista de 98, mas esteve no primeiro título mundial como jogador e agora como técnico consegue o título da Copa do Mundo de 2018, tem a final em 2022, né? Consegue ali título da Nations League, final de Eurocopa. Ele ajudou a elevar o padrão de desempenho da França, que veio em queda lá do ciclo de 2006 para 2010, né? Era uma incógnita em 2014. Então, assim, o Deschamps, ele é muito responsável pela França virar essa seleção que vira o bicho papão. Então, assim, que é a seleção que todo mundo tem medo de enfrentar em algum momento, né? Óbvio que ele não é o responsável pela criação desses jovens jogadores. As gerações elas surgem assim quando a gente menos pensa, né? Quando Portugal do nada tem uma seleção fortíssima, né? Mas assim, o Deschamps é o cara que pegou essa seleção muito talentosa e soube formar um grupo sólido e que desempenhou muito bem. O Southgate também tem um grupo jovem pra caramba, tem alguns veteranos interessantes e ele não sabe fazer isso de maneira alguma. No ator ele não ganhou um título até agora comandando a seleção na Inglaterra e o Deschamps já tem aí bons títulos, boas campanhas, é um técnico claramente melhor com o Southgate, claramente melhor do que o Fernando Santos. Ele pode não ser o técnico mais glamouroso de seleção, né? Eu acho o Scaloni um técnico melhor, eu acho que o Deschamps, taticamente, alguns momentos deixou um pouco a desejar, mas no final das contas, assim, ele é o cara que é interessante para uma seleção, porque ele faz o que é necessário pela vitória, ele não tem medo de fazer alterações mais drásticas, mudanças significativas, então isso é louvável para um técnico. Mesmo na Nations League que ele estava indo mal, essa última aí, que a França foi mal,
ele estava fazendo mudanças tentando achar a seleção, né? Um cara que não se contenta quando o negócio está funcionando mal, ele não é teimoso, né? Que é um problema que o Tite tinha. O Tite era teimoso e não mudava assim com facilidade. Ele precisou levar aquela derrota na Copa América para a Argentina para fazer mudanças que ajudaram a seleção. E mesmo assim, quando ficou muito previsível, o cara continuava insistindo, entende? O Deschamps é um cara bem mais maleável e para uma seleção isso é importante também. Então, eu acho que não tem como criticar muito, né? É interessante pensar o Zidane na seleção francesa, é claro que é, mas ao mesmo tempo o cara acabou de ser finalista do Deschamps, né? Então, a chance dele repetir uma boa campanha em 2026 é grande. E o Zidane nunca treinou seleções antes, ele é uma incógnita. Por mais que ele seja um técnico de clubes bom, ele é uma incógnita. E o Deschamps nunca foi um técnico de clubes ruim, já foi finalista de Champions com o Mônaco, já ganhou o campeonato francês. Então, o Deschamps não era um técnico de clubes ruim. Então, eu acho que o Zidane seria interessante, legal, mas o Deschamps, acho que com esse trabalho que ele fez na Copa do Mundo, saiu grande demais para ele ser demitido. Eu acho que a França tomou essa decisão corretamente, né? E tem tempo até a próxima Copa do Mundo, né? Se as pessoas pensarem, mas se o futebol decair, tem tempo até lá, né? Tem uma Eurocopa, né? A Eurocopa é sempre um ponto bem de divisão entre os ciclos, né? Se for muito mal lá, pode ser que haja uma troca de cargo, mas eu acho que o Deschamps ele consegue levar isso, ele mostra ser um técnico capaz de seleção e um técnico bem funcional. Então, assim, a França, ela foi muito bem nessa Copa do Mundo, mesmo com todos os desfalques, e isso tem muito mérito do técnico também, porque não foi fácil perder jogadores como Kanté, Pogba, Christopher Nkunku, muitos bons jogadores da França não pôde contar e mesmo assim ficou muito competitiva. Foi surpreendente e merece seus aplausos porque foi uma grande Copa que a França fez e por pouco não saiu com o tricampeonato. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.